Olá, meus irmãos da turma de presbítero, a paz do Senhor, aqui é o professor Eliel e hoje nós vamos, como nós já havíamos combinado, né, irmãos? Hoje nós vamos estar discorrendo o nosso estudo hoje, embasando aí o nosso roteiro aí do desenvolver aí dos nossos estudos, já trabalhando o segundo livro, né, da sequência aí dos livros históricos, que é o livro de Juízes. Então hoje nós vamos estar discorrendo aqui o assunto, né, dos livros de Juízes. Só recapitulando, né, na nossa aula passada nós havíamos dito, né, que nós vamos estar trabalhando com os irmãos aí a disciplina Antigo Testamento 2. Dentro dessa disciplina Antigo Testamento 2, nós iremos estudar os livros históricos dentro da teologia. E os livros históricos, né, eles partem aí de Josué, Juízes, Ruth, né, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Se somando aí no total 12 livros, né, conhecidos, né, teologicamente como livros históricos, dentro da disciplina Antigo Testamento 2, aos irmãos, né, da turma aí de presbíteros. Certo, meus amados? Bem, irmãos, hoje nós vamos falar então do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é um livro que vai agora já cobrir aí o momento, né, dentro do seu contexto, o momento em que o povo de Israel, já depois de conquistar as terras, vão agora, né, tomando posse da terra e se ajuntando em tribos. Né, se ajuntando em tribos. Os Juízes, né, ele vai contar aí, né, a história das lutas populares e também dos vários líderes carismáticos que irão surgir dentre as tribos. Por que isso? Porque, na verdade, né, a gente vai ver que também aqui, já amarrando aí com a nossa aula passada, depois de conquistar as terras, vai ter necessidade também de um momento aí de muitas batalhas, de muitos embates, né, de muitos confrontos, para poder se manter na terra. Vem um momento também da permanência na terra. E esses líderes carismáticos, né, eles vão justamente se posicionar em momentos de defesa, no instante em que o povo de Israel se ater aí em dificuldades ou até mesmo escravizados. Os juízes vão ali se levantar como homens preparados, usados por Deus como instrumento para dar aí o norte ou a diretriz àquela tribo que na sua trajetória talvez venha aí passar por momentos difíceis, sendo escravizadas e até mesmo, né, subjugados aí a duras penas e duras provações. Esses juízes, então, orientados e despertados por Deus, irão se posicionar em defesa do povo ou daquela tribo, né, lutando-se ali e, consequentemente, vencendo aqueles inimigos e assim, então, em o nome do Senhor Deus, trazendo a libertação para o povo escravizado, ou a tribo que está vivendo momentos aí difíceis. Bem, meus queridos, então aqui, dentro do estudo dos juízes, aplica-se também o momento da era chamada, conhecido dentro da teologia, como o momento da era tribal, ou a era do tribalismo. Por que a era do tribalismo? Justamente porque o povo estava vivendo em tribos e dentro dessas tribos vão surgir aí esses líderes, conhecidos teologicamente como os juízes. Esses juízes vão ser homens, como nós já falamos, né, que, ordenado por Deus, vai então governar e direcionar essa tribo, né, a um objetivo maior ou um objetivo final. E dentre o momento do reinar, ou o momento do governo, ou melhor dizendo, o momento do governo desses juízes, vai ficar conhecido também dentro da teologia bíblica como sendo o momento da teocracia. Por que o momento da teocracia? O momento da teocracia, né, deixa para nós aqui, né, de acordo com os biblistas, os estudiosos, né, da teologia, os exegetas, esse momento da teocracia é o momento do governo de Deus, onde Deus está
governando através da figura dos juízes. Da figura dos juízes. E outra questão muito importante aqui, que não podemos perder de vista, que dentro da teocracia, segundo os historiadores, vai ser um dos melhores momentos da história do povo hebreu. Um dos melhores, indiscutivelmente. Talvez alguém até questione, mas por que é um dos melhores momentos? Porque no governo de Deus, a única coisa que o povo teria que pagar e contribuir era com seus dízimos e as ofertas. No demais, o restante de tudo isso era para o seu bem-estar, daquela tribo, daquela família, daqueles descendentes. Então não tinha aquela ideia, segundo os biblistas, não tinha aquela ideia de pagar tributos, de pagar isso, impostos, aquela coisa errada. Então o povo vivia livre dessas coisas. Por essas razões, eles deixam bem claro aqui que era foi um dos melhores momentos, um dos melhores tempos do povo hebreu. Aonde que aquilo que eles plantavam, aquilo que eles produziam, eles só tinham que dizimar e ofertar. O restante era para a subsistência. Bem, mas muitos, no caminhar do estudo bíblico, muitos começaram a contrariar as vontades de Deus. De que forma? Muitos começaram a espiar, a observar as outras demais nações e até mesmo querer, almejar, copiar aquilo que as outras demais nações tinham. Que era o quê? Eles começaram a ver que as outras demais nações tinham a figura do rei. E eles começaram agora a observar que as outras tinham a figura do rei. E eles começaram agora a reclamar, até mesmo a questionar a figura dos juízes. E começaram a rejeitar essa ideia dos juízes. A gente vai ver que no desenrolar de tudo isso da história bíblica, as pessoas começam a questionar, a reclamar. Mas uma coisa eu quero partilhar com os irmãos aqui. De um livro que a gente pesquisando, estudando aí, onde trata da história de Israel, um livro trabalhado pelo autor chamado Milton Schwantes, onde trata sobre a história de Israel. Dentro desse livro, ele comenta algo que desperta uma curiosidade muito grande na nossa vida. Ele vai dizer que o povo começa agora a clamar pela figura do rei, porque naquele tempo, Milton Schwantes vai trabalhar a ideia justamente observando aí a imparcialidade entre ricos e pobres. Ele começa a observar que quem vai clamar pela figura do rei são os ricos. Por que os ricos vão começar a clamar pela figura do rei? Porque começaram, segundo eles, com o desenvolver do trabalho na agricultura. Segundo ele, o povo começou a empregar na agricultura o uso do trabalho com o arado, através do arrastar ali pelo boi. O boi sendo empregado então na agricultura. Com isso o povo começou a produzir, segundo ele, Milton Schwantes, no seu livro A História de Israel. Começaram a produzir mais alimento do que o necessário para a sua subsistência. E por adquirir mais alimentos do que o necessário para a sua subsistência, muitos deles começaram agora a ter grandes quantidades de grãos e de alimentos em estoque. E por ter grandes quantidades, eles agora se detentor de muitas riquezas, além da sua necessidade diária, começaram a se comercializar. E eles assim foram adquirindo riquezas. E eles começaram a ver que os outros demais tinham um rei, e eles começaram a clamar pela figura do rei, segundo ele, Milton Schwantes, no seu livro, ele vai dizer que o povo começa a clamar e a pedir a figura do rei para o quê? Segundo eles, o rei ia guardar as suas riquezas. Então começou aí o clamor e a rejeição agora pelo governo da teocracia, o governo de Deus. Por essas razões nós vamos ver na Bíblia que o povo começa agora a enjeitar o governo da teocracia, o governo de Deus. Porque muitos começaram a ter riquezas além do necessário para a sua subsistência. Aqueles mais pobres,
estavam tranquilos na terra, estavam satisfeitos com o governo de Deus, satisfeitos com a teocracia. Para eles tinham o necessário ali para a sua subsistência, está ótimo. E ele ainda diz mais no livro dele, que aí me aguçou muita curiosidade, que segundo ele, até hoje em Israel ainda esse embate, essa intriga muito grande entre essa questão aí. Por quê? Existe até hoje, segundo ele, até os dias de hoje, aqueles que ainda clamam pela ideia do viver de forma tribal, né? Viver de uma forma tranquila, né? Sem ter que pagar tributos, né? Almejando o governo de Deus. E os outros que clamam pela figura, né, da teocracia, a figura do rei. Mas bem, nós sabemos que no decorrer da história, a gente sabe que quem vai governar lá sobre todos eles, né, será o nosso Senhor e Salvador Jesus, já predito. Ele é quem governará sobre o trono de Davi. A gente já tem o desenrolar da história nas nossas mãos através das Escrituras Sagradas. Bem, mas prosseguindo dentro do conteúdo do livro dos Juízes, né, a gente vai ver que esse governo da teocracia foi um governo que teve aí uma durabilidade, segundo os exegetas, por em média de 260 a 300 anos de duração. Que, segundo eles, né, cobriram aí o ano de 1300 AC a.C., chegando aí ao ano 1040, né, ao ano 1000. Quando de vez, então, vai agora, né, já entrar aí daí adiante, né, a partir do ano 1000, a ideia da figura da monarquia, ou seja, aonde Deus vai atender à vontade do povo. Deus vai constituir rei em Israel. Nós vamos ver isso nas nossas aulas seguintes. Bem, então, a durabilidade foi em média aí de 260 a 300 anos o governo da teocracia. É bom gravar, fixar essas questões aí, né, na mente, que são até questões de perguntas, de respostas, né, já para os estudos, né, das perguntas formuladas que nós estamos trabalhando aí, para fixar melhor o nosso, né, conteúdo, o estudo aplicado dentro da teologia. Então gravem isso aí. Né? Durou aí por volta de 260 a 300 anos o governo da teocracia. Bem, irmãos, e aí dentro de Israel, ou seja, em meio às 12 tribos de Israel, foram governadas aí no total, né, passaram por esse período aí, por todo esse período de 260 a 300 anos, se passaram aí 14 juízes, né, que tiveram aí o seu governo sobre essas tribos. Partindo do primeiro, né, Otiniel, né, chegando ao último, Samuel. Ou seja, então o primeiro juiz foi Otiniel e o último juiz, né, desse período aí dos juízes, né, da era da teocracia, passaram aí um total aí de 14 juízes. Primeiro Otiniel e o último Samuel. O último Samuel. E ainda mais, nós vamos ver que dentro dos livros de juízes, né, algo importante nós podemos extrair aqui do propósito do livro. Porque o livro ele está aqui dentro do conteúdo, já trabalhando esse livro aqui, o livro do Ministério do Presbítero. Dentro desse livro aqui, né, o conteúdo do livro dos juízes vai estar dividido em 3 partes, sendo a primeira a necessidade de líderes consagrados por Deus para tomar frente do povo e resolver seus problemas. Foi o que nós falamos logo atrás. Então esses líderes vão se posicionar justamente para resolver os problemas, né, do embate, dos confrontos que aquela tribo estava vivendo e assim então se posicionar como instrumento de Deus, lutar em prol daquela tribo e trazer a vitória de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Segundo, prova clara da longanimidade de Deus, ou seja, dentro do propósito do livro dos juízes, Deus quer provar, né, a sua longanimidade, né, aonde Deus está tratando e trabalhando, e sempre que o povo buscava de uma forma obstinada sair da presença de Deus, se desviando do foco, indo às idolatrias,
Deus, pela sua bondade e a sua misericórdia, levantava um juiz, perdoava o povo, e assim então levava aquele juiz a restaurar e a trazer o povo de volta à sua presença. E terceiro, né, Deus mostra também a sua fidelidade para com o povo. Então, primeiro, a necessidade de líderes. Segundo, Deus prova a sua longanimidade. E terceiro, Deus prova também a sua fidelidade para com o povo. Então, o propósito do livro dos Juízes está dividido nessas três partes aí. Bem, meus queridos, e o esboço do livro de Juízes também está dividido em três partes. Primeiro, a falha de Israel na conquista da terra. Segundo, fala de livramento de Deus a Israel. Né? E depois vem o momento em que Deus vai, trabalhar o momento aí de cumprir, ou seja, atender à necessidade, à vontade do povo. Que Deus vai chegar um momento que na teocracia, Deus vai confortar o coração de Samuel e vai entregar ali o rei, atendendo o clamor do povo. Bem, meus irmãos, então fica aqui para nós, esse conteúdo, esse estudo do livro dos Juízes, que é muito importante, que a gente pode aqui tirar, através do conteúdo, muitas coisas boas aqui, proveitosas. A gente não vai discorrer todo o conteúdo do livro, falando que aqui no livro do presbítero, você pode estudar aí em casa e extrair muitas coisas boas desse livro. Mas a gente não vai ler todo o livro, porque a ideia aqui não é ler todo o livro, mas a ideia é o quê? Passar, aplicar para os irmãos aqui a importância do conteúdo, do livro dos Juízes. Fica então aqui para os irmãos essa meditação, esse conteúdo aqui do livro dos Juízes, que os irmãos se dediquem, se esforcem, debrucem aí nos estudos da teologia, não desanime, continue estudando, tem muitas coisas proveitosas aí para nós. Nas nossas próximas aulas eu já vou entrar com os irmãos falando do nosso terceiro livro, que é o livro de Ruth. Nós vamos trabalhar um pouco também o contexto do livro de Ruth, depois nós já vamos entrar para a 1ª e 2ª Samuel, e assim então vamos discorrendo aí o nosso conteúdo. Bem, meus amados, ficam aqui para os irmãos agora, aqui as 3 perguntinhas de fixação para o nosso conteúdo, o nosso conteúdo aqui ministrado. Então as 3 perguntinhas estão aqui, ó. Eu vou mostrar aqui com o caderno, para que vocês vejam, e anotem aí e respondam. Tá aqui? Olham aqui as 3 questõezinhas aí básicas, que nós aqui já colocamos aqui citadas para os irmãos verem aí e responder, tá certo? E outra questão, muito importante, essas perguntas que estão aí são exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação para os irmãos, para os irmãos estar trabalhando melhor aí, o contexto do conteúdo aplicado. E tudo isso que está sendo colocado para os irmãos, essas questões aqui, elas vão ser avaliadas. Elas vão ser avaliadas, Elas vão ser avaliadas de forma que os irmãos possam estar respondendo, dando aí o feedback, o retorno aí. Nós vamos estar acompanhando lá na plataforma a resposta dos irmãos dessas perguntas. E assim, então, a gente vai estar aí pontuando as notas desses exercícios. Porque tudo isso aqui será somado, e avaliado. A gente vai colocar aqui valores estipulados, desses exercícios, que vai ser somado junto com as notas das provas, que os irmãos também irão fazer. As provas de N1, as provas de N2, esses exercícios vão ser somados juntos, certo? Por isso, se atente a esses exercícios, respondam esses exercícios, coloque lá na plataforma a resposta desses exercícios lá respondidos, com o nome de vocês, que nós iremos avaliar. A pergunta está aí. De acordo com a pergunta aqui, lá de acordo com a resposta que vocês colocarem, pontuando, estão tudo corretamente,
os irmãos vão estar alcançando a sua pontualidade aí, né? Que será somada junto com as provas de N1 e N2. Tá bem, meus queridos? Então fique aqui, né, mais essa aula aí, que eu creio que Deus irá trabalhar de uma maneira especial e esplendorosa na vida de cada um dos nossos irmãos. Tá certo, meus queridos? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês.